Meus queridos irmãos, amadas irmãs, louvado seja Deus para sempre. Estamos aproximando da festa de Corpus Christi. O que é essa festa de Corpus Christi? É a festa do corpo de Cristo, ou seja, a Eucaristia. Ali no século XI até século XIII, houve muitas heresias na igreja, e às vezes até conduzida por algum bispo, por algum padre, então que negava a presença real de Jesus na Eucaristia. Um dia ali na Bélgica, uma irmã que chamava Irmã Juliana, ela tinha umas experiências místicas, onde Jesus falava com ela. E ela então, quando estava ali, ela procura o seu sacerdote, o seu pároco, e diz para ele que Jesus pedia que tivesse um dia que fosse consagrado ao seu corpo, ou seja, o corpo de Cristo, Corpus Christi. E o padre ficava aquilo, será que é verdade? Será que não é? Será que é coisa da cabeça dela? Um dia esse padre, Tiago Cônego, ele estava ali e foi levado depois para Roma e tornou Papa, etc. Tal. Um dia, um tal de Padre Pedro de Praga, naquela época muitos sacerdotes ficavam contaminados por aquelas heresias. E ele então pede a Deus, eu vou até Roma em peregrinação e quero que Deus clareie isso para mim. Quando ele estava descendo, estava em Bolsena consagrando, naquela hora, nas mãos dele, ali, aquela carne, o pão transforma em carne e o vinho em sangue. E a notícia corre, e o Papa estava ali perto, em Orviedo. E ele então manda que alguns bispos corram lá ver o que está acontecendo, o que tem de verdade. Quando chega lá, vem as relíquias, eles pegam as relíquias e vêm trazendo em procissão para Orviedo. E o Papa vem ao encontro deles. Quando o Papa vê aquilo, aquele sangue e tal, ele prostra de joelho e diz, Corpus Christi. E vão em procissão. Depois ele já como Papa coloca esse dia de Corpus Christi que a gente celebra agora, mostrando esse nosso amor, esse nosso carinho à Eucaristia. Hoje a gente encontra, mesmo dentro da nossa igreja, algumas pessoas que negam. Um dia uma pessoa falou para mim, Tony, para com isso, a Eucaristia é real simbólica. Eu falei, real simbólico como, meu irmão? Ou é real ou simbólico? Que lado que você está? Define, né? Real simbólico. Não tem isso não, você fala, isso é verdade, mentira? Como que é isso? Né? A gente vê que isso não é uma coisa fácil, realmente é preciso da fé. Quando você vê que Jesus foi ensinar sobre a Eucaristia, e ele então preparou todo um ambiente. Quando ele estava ali em Cafarnaum, ele faz a multiplicação dos pães, e quando o pessoal vê que aquele homem pegou os 5 pães, 2 peixes, alimentou 5.000 homens, sem contar a mulher e criança. É o rei que nós estamos precisando. Esse aí, ninguém precisa nem trabalhar mais. Chega um pouquinho de pão lá, um pouquinho de qualquer alimento ali, ele multiplica, pronto. Jesus foge para as montanhas. Vai, fica em oração, manda os apóstolos embora na frente. E os apóstolos pegam a barca e vão. E Jesus depois vai atrás deles. E quando chega do outro lado, eles tinham corrido, todo mundo esperando Jesus do outro lado. Jesus fala para ele, vocês estão me procurando porque eu enchi a barriga de vocês. Procurem não tanto o alimento que perece, mas procure aquele alimento que dura eternamente. Não entendiam. Nós queremos alguém que vai multiplicar aqui o pão para nós, não precisa ficar trabalhando. Jesus diz para eles, olha gente, eu tenho uma coisa. Naquele momento, Jesus tinha dado alguns sinais. Primeiro, qual o sinal? A multiplicação dos pães. O que significa isso? Jesus estava dizendo, está vendo essa Eucaristia que está aqui? Esse mesmo corpo, conforme eu multipliquei aqui, 5 pães e 2 peixinhos, todo mundo alimentou, o meu corpo, que está aqui hoje. É o mesmo Jesus que acontece
lá no Polo Norte, no Polo Sul, lá no Japão, lá na Coreia, lá em todos os cantos do mundo, é o mesmo Jesus. Ele estava andando sobre as águas e dizendo, eu tenho poder sobre a natureza. Chega do outro lado, ele estava preparando com sinais para eles entenderem. O que eu vou ensinar para vocês agora é muito duro. É preciso que vocês creiam, que vocês acreditem. E Jesus disse para eles, olha, eu quero ensinar para vocês agora, que não foi Moisés que deu o pão que desceu do céu. O pão que Moisés deu só encheu barriga, pronto. Mas o pão que desceu do céu dá vida para o mundo. Então dá-nos desse pão. Eu sou o pão vivo que desci do céu. Minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem comer da minha carne, eu ressuscitarei no último dia. E foi falando, e os judeus estavam ali, eu falei, gente, eu estou falando para vocês, esse homem é doido, o que ele está falando? Dá de comer sua carne, beber seu sangue? Vão embora. E foram embora, não aceitaram a verdade. E Jesus fala, em verdade eu vos digo, minha carne é comida, meu sangue é bebida. Quem não comer da minha carne, não terá a vida nele. Quem comer da minha carne, verá por mim, eu viverei nele. E os discípulos falaram, gente, os judeus têm razão, e foi longe demais. Quando os fariseus foram embora, ele falou, os fariseus têm razão, vão embora. E foram embora. Ficaram os apóstolos, cada um mais assustado que o outro. E Jesus fala, se vocês não acreditam, a porta está ali, pode ir embora. Mas Jesus não prega para agradar as pessoas, ele prega a verdade, ele ensina a verdade, não para fazer média com as pessoas. Muita gente hoje muda o evangelho de uma maneira que agrade o seu amigo, que agrade aquele companheiro, mas Jesus ali estava dizendo para eles, se não aceita a verdade, pode ir embora. Pedro estava ali. Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, vou falar uma coisa para o Senhor, isso é muito duro, isso é muito difícil de entender. Quem pode entender uma coisa dessa, Senhor? Quem pode? Mas eu vou falar para o Senhor. Quem viu o Senhor curar cego, paralítico, leproso, ressuscitar um homem 4 dias morto, ressuscitar o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, quem viu o Senhor andar sobre as águas, acalmar o mar, quem viu o Senhor transformar a água em vinho, por que não pode transformar o vinho no seu sangue? Eu não compreendo não, mas eu creio, porque só Tu, Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Quem pode compreender uma Eucaristia? Quem pode? Olha, gente, por isso o sacerdote, após a consagração, diz, eis o mistério da fé. O que é mistério? É aquilo que você não compreende. Porque se você compreender, não é mistério mais. Diante do mistério, não se questiona. Diante desse mistério, se dobra o joelho e se adora. Quem pode ver quando o sacerdote diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Parece pão, mas não é pão. Tem cheiro de pão, mas não é pão. Tem gosto de pão, mas não é pão. Como diz Santo Agostinho, ali está o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Eu não compreendo, mas eu creio e adoro. Quando eu pego em minhas mãos, é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Comungo, adoro a Jesus profundamente, com toda a minha alma, com todo o meu coração. A Eucaristia é para ser alimento, mas é para ser também adorado. Muita gente hoje diz, não é Eucaristia, não é para ser. É para ser adorado, sim. A igreja diz, desde Santo Agostinho lá, você vai vendo os ensinamentos falando que devemos adorar antes, durante e após. Terminou a Eucaristia. Fique alguns minutos em adoração a Jesus. Devemos ser essas pessoas que adorem. O Padre Pio dizia, é um crime, é um absurdo
quando as pessoas acabam de comungar e fica ali desligada sem adorar Jesus. Precisamos adorar Jesus, gente. Precisamos sim. Quando Jesus coloca aquele vinho e diz: este cálice é o sangue da nova, da eterna aliança, o sangue que será derramado por vós. Ou seja, o sangue que eles beberam naquela quinta-feira, que era o sangue de Jesus, é o mesmo que seria derramado na cruz e é o mesmo que nós recebemos hoje em cada Santa Missa. Isso é um absurdo? Não, é a verdade. Em verdade eu vos digo, diz Jesus, a nova e eterna aliança. Quando Jesus está às margens do Rio Jordão, João Batista diz: a partir de agora, acabou a matança de novilho, de cordeiro, acabou, porque de uma vez por todas será oferecido um único, um suficiente, um definitivo sacrifício do Filho de Deus por nós. Um único. Não é uma multiplicação do Calvário, não. O sacrifício do Calvário e o sacrifício do altar são um mesmo e único sacrifício, um mesmo. É como se a gente pudesse ser hoje transportado lá para diante cada Santa Missa fosse transportado lá para o Calvário, ali em Jerusalém, e ali Jesus na cruz. E nós, diante daquele altar, estamos diante da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós nunca vamos entender tamanha riqueza, tamanha grandeza, nunca, você nunca vai entender. Padre Pio dizia: ninguém saberia explicar tamanha grandeza, nem os anjos do céu, nunca vamos. Tudo que a gente pensar, ele é muito mais do que isso. É realmente um tempo de graça e de bênção. É a nova e eterna aliança. É Deus conosco, aquele Jesus que diz: eu estarei sempre com vocês. Aquele Jesus que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que Jesus fazia ontem, Ele faz hoje e vai fazer para todos sempre. E é o que nós estamos celebrando em Corpus Christi, quando nós fazemos aquelas procissões e queremos mostrar a nossa alegria em ter Jesus conosco, corpo, sangue, alma e divindade. Ter Jesus como nosso alimento, como nossa força e adorarmos Jesus, adorar Jesus com toda a alma, adorar Jesus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Jesus, a razão suprema, absoluta de toda a nossa vida e que diz: eu estarei sempre com vocês. Deus está no meio de nós. Corpus Christi, o corpo de Cristo que nos é dado, que nos é oferecido. Ali, em cada Santa Missa, nós estamos vivenciando todo o projeto de salvação de Deus por nós. Meus queridos, fiquem com Deus. Até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.